Olá, nucleares, Pastor Kleber aqui. Estou vindo aqui no app para poder trazer uma mensagem, um devocional, um pensamento com vocês, tá bom? Eu sei que esse lugar aqui tem abençoado com vários pastores liberando palavras abençoadas e hoje é a minha vez, ok? Então eu queria falar sobre paternidade espiritual. Isso mesmo, paternidade espiritual. Provavelmente você já ouviu essa palavra, né? Você que é do nosso meio, você que é da nossa família espiritual, você já ouviu essa palavra. E se você não ouviu, provavelmente você vai ouvir. Mas é importante você entender o que nós cremos de paternidade espiritual, porque você possa ter o conceito correto, ou pelo menos o conceito que cremos do assunto, né? Então eu queria ler um texto. Diz 1 Coríntios capítulo 4, versículo 15, que diz assim: embora possamos ter 10.000 tutores em Cristo, vocês não têm muitos pais, pois em Cristo Jesus eu mesmo os gerei por meio do Evangelho. O apóstolo Paulo está escrevendo em uma das cartas ao Coríntios, à igreja em Corinto, ele fala isso. Embora vocês tenham até muitos tutores, muitas pessoas, vocês não têm muitos pais, porque fui eu quem gerei vocês. Paulo está falando assim, vocês podem ter muitas pessoas que ensinam vocês podem ter muitas pessoas que instruem vocês podem ter até muitas pessoas que treinam vocês, mas pais vocês não têm, porque fui eu quem gerei. Eu sei a essência disso, eu conheço o DNA disso, eu conheço a origem dessa congregação, dessa família espiritual. Então eu estou aqui hoje como pastor e paternidade do Núcleo de Adoração para falar as mesmas coisas. Então eu queria pensar com você rapidamente sobre paternidade espiritual. Por quê? Porque provavelmente você vai ouvir falar sobre isso e você já ouviu falar, e eu queria, vamos dizer assim, polir um pouco para você não caminhar com dúvidas dentro desse assunto, pelo menos naquilo que nós cremos, né? Então, primeira coisa que nós cremos ou nós não cremos é que paternidade espiritual não é uma espécie de substituição de paternidade biológica. Infelizmente, algumas pessoas elas são carentes, têm a sua vida paterna e filiação com seu pai biológico errado, ferido, decepcionado, disfuncional, e elas querem levar isso para a paternidade espiritual. Mas a paternidade espiritual não é uma substituição da paternidade biológica, né? Isso nunca aconteceu, isso não vai acontecer, porque o teu pai biológico é o teu pai biológico. Então não existe essa substituição de paternidade biológica para a paternidade espiritual. Eu vou ser muito sincero, eu não sou pai de ninguém no Núcleo de Adoração, senão da Ana Sara e Giliardi. Eu sou paternidade dos discípulos e da família espiritual Núcleo de Adoração. Por que eu estou falando isso? Porque se você não entende isso, o que vai acontecer? Você vai transferir o assunto, e aí você vai se decepcionar com a sua paternidade, vai se frustrar e você não vai conseguir caminhar com ele, você vai andar com uma ferida ainda maior. Então você vem com a esperança de cura e sai ainda mais ferido. Por quê? Porque você não queria uma paternidade espiritual, você queria um pai biológico que não te atendeu na tua casa e você queria que ele te atendesse na igreja. Então grava isso. Primeira coisa, paternidade espiritual não é a substituição do pai biológico, tá bom? Ok? Outra coisa, uma paternidade não é uma espécie de lugar emocional. Boa parte das pessoas que buscam uma paternidade, elas buscam em cima de um lugar emocional, em cima de um ambiente emocional. Elas querem fazer isso de forma emocional. Então, assim, eu até estava conversando com uma dos pastores do nosso ministério esses dias sobre o assunto, e ela observou uma coisa que eu também observei. Às vezes, quando nós falávamos de paternidade nos cultos,
né, nas conferências, no DNA. Algumas pessoas, até a sua maneira de se expressar mudava. Quando a pessoa ouvia a palavra paternidade, ela mudava a expressão, era uma coisa meio que fofinha, uma coisa muito emocional. Paternidade espiritual, ela não é uma casa emocional. Uma casa paterna não é uma casa emocional, ela é uma casa proposital. E aí as pessoas não entendem isso muito bem, elas vêm procurando um lugar emocional porque ela não teve isso em casa, ela não teve isso com seus pais, ela não teve isso dentro do seu lar, então ela quer fazer isso na igreja. Então o que acontece? Ela vem para a igreja com um foco errado. Ela não vem para a igreja para ser formada no evangelho, para ser destinada no propósito e para ser curada em suas emoções. Ela vem para ser afagada. Ela vem para ser abraçadinha, para deitar no colinho e ser aquela pessoa. Mas um bom pai espiritual, ele não te dá afago a vida inteira. Pelo contrário, ele te destina propositalmente, né? Ele te lança como o arqueiro lança uma flecha. Então, nós não acreditamos que paternidade espiritual é uma coisa emocional, é aquela coisa dengosa, nenenzinho. Não, nós não acreditamos nisso. Nós acreditamos sim que a igreja é um lugar de cura, nós acreditamos que a igreja é um lugar onde você chora, nós acreditamos que a igreja é um lugar onde você encontra apoio, encontra abraço, mas nós acreditamos que uma casa paterna é uma casa que cura e não que te abraça na sua ferida, ela cura a tua ferida. Eu gosto de dizer que uma casa paterna é mais ou menos Pedro e João na hora nona no templo. Eles tinham a opção de dar uma moeda para aquele coxo, mas eles preferiram dar a ele saúde. Então, uma casa paterna, ela não vai te dar moedas, ela vai te dar saúde, porque uma casa paterna tem o maior interesse em que você flua com saúde no que Deus tem para você, do que te mantenha em suas limitações e doenças, né? Então, essa é a segunda coisa. Uma paternidade, ela tem como objetivo principal te arrancar da orfandade. Presta bem atenção que isso é muito sério. O principal objetivo de uma paternidade espiritual é te curar da orfandade. Agora, as pessoas confundem a cura da orfandade com o afago à orfandade. Eu tenho que entender que eu sou órfão, eu passei por isso, eu passei por aquilo, eu vivi assim, eu vivi assado, eu sofri abuso, eu sofri não sei o quê. Ok, eu não estou aqui para não valorizar essas coisas. Pelo contrário, por isso que somos igreja. Mas você sabe quando que uma pessoa ela é curada de algo? Ela não é curada de algo enquanto aquilo está vivo na vida dela. Ela é curada de algo quando aquilo se torna um testemunho, né? Por exemplo, alguém agora nós estamos em época de pandemia, alguém pegou Covid, foi diagnosticado com Covid, meu Deus, está internado, e agora? Ela está doente com Covid, mas daí a pouco ela faz um exame e ela descobriu que ela venceu o Covid. Como nós sabemos que ela venceu o Covid? Porque o Covid agora não é mais uma preocupação, o Covid agora não é mais uma doença, o Covid agora é um testemunho. Assim é a paternidade. A orfandade, ela só é curada quando a tua orfandade ela para de ser o assunto, quando ela para de ser o tema e ela passa a ser um testemunho. Então, uma paternidade, ela tem como objetivo te fazer com que tua orfandade se torne um testemunho e não uma carência, e não uma espécie de muletas. Não. Sabe quando que um órfão é curado? Quando ele agora pensa em ser pai. Quando ele agora pensa com a mente de pai e com a mente de filho saudável e não com a mente de órfão. Então nós precisamos entender de uma vez por todas que a orfandade
ela precisa ser curada numa casa paterna e ela não é curada da maneira que muitas pessoas pensam. Porque as pessoas pensam que vai ser curado de uma orfandade como? Que um pai espiritual promova para ele um ambiente de órfão. Eu trabalhei em um orfanato e eu nunca vi nenhum daqueles meninos, por melhor que fosse, deixar de ser órfão enquanto estava no orfanato. Eles só deixaram de ser órfãos no dia que eles encontraram uma família espiritual. Entende? Então você precisa entender que se uma igreja promove, se uma igreja prepara um ambiente para órfãos e cultiva um ambiente de órfãos, as pessoas continuam órfãos. Mas se ela prepara um ambiente de família, então as pessoas saem da orfandade e também vão para o ambiente familiar. E aí entra a função paterna. A função paterna espiritual é preparar na igreja um lar, uma família e não um ambiente de orfanato. Qual a diferença de um lar e um ambiente de orfanato? Um ambiente de orfanato é onde as pessoas cultivam as suas mazelas de órfão. Um lar e uma família é onde aqueles que saíram do orfanato precisam entender: eu já não sou mais órfão, aqui eu preciso me comportar como filho. Né? Então, eu queria falar poucas coisas sobre o assunto, eu vou voltar falando mais sobre isso, mas basicamente uma paternidade espiritual, uma família espiritual não é um lugar onde você vai buscar apoio para as suas feridas, mas remédio para a sua cura. Então não confunda. Quando você ouvir falar a palavra paternidade espiritual, quando você ouvir falar a palavra paternidade, não pense que paternidade é uma mensagem emocional. Não. Paternidade é uma mensagem de empoderamento, é uma mensagem de ativação. A paternidade não é uma mensagem que te faz se sentir frágil, pelo contrário, ela tem que te fazer sentir um leão. Entende? Já assistiu o Rei Leão? Aquilo é paternidade. É hora de você se levantar e falar assim: seja empoderado, cresça. Isso é paternidade. Um lar paterno, uma família paterna, uma casa paterna é o lugar onde você pode até entrar frágil, mas você não pode continuar frágil, porque a nossa insegurança e a nossa fragilidade, ela está em qualquer lugar, menos dentro da nossa casa. Então, se você veio, se você encontrou uma igreja, se você encontrou liderança, mas continua em nome da orfandade, com essa fragilidade, você ainda não entendeu o que é paternidade espiritual. E o que eu quero é que você entenda o que é uma paternidade espiritual. Então, queridos, não confunda. A paternidade espiritual, ela não é a pessoa que vai afagar suas emoções, mas é a pessoa que vai ativar e vai te empoderar e vai te lançar para o teu propósito. Embora nós tenhamos muitos líderes, embora nós tenhamos muitos tutores, embora nós tenhamos muitos mestres, nós ainda não temos muitos pais. Por quê? Porque pai espiritual não é aquele que apenas te ensina, não é aquele que apenas te abraça, não é aquele que apenas te dá o conselhinho para você continuar sendo quem é. Pai espiritual é aquele que te gera para um propósito. A paternidade espiritual, ela não nasce em uma ferida. A paternidade espiritual, ela nasce em um propósito. Que Deus te abençoe.